Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Quero Teatro. Hoje nós vamos entrevistar o diretor, dramaturgo e ator Leonardo Neto. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina. Gente, o Leonardo, ele começou em 2015 como dramaturgo, com um espetáculo Para os que Estão em Casa, que foi um espetáculo que ele realizou super na raça, né? Como a maioria dos seus trabalhos são na raça, né? Os meus trabalhos mais autorais, que eu escrevo e dirijo, são feitos meio na raça, assim. Da sua estreia como dramaturgo, sobre esse texto especificamente, como foi que você conseguiu levantar esse espetáculo? Bom, a gente conseguiu um apoio do Sesc, a gente apresentou o espetáculo lá, fez uma campanha de financiamento coletivo na internet e eu fiz um empréstimo bancário. Já conseguiu pagar? Já. Oba, 5 anos depois, porque tem gente que se atola e... Já consegui pagar, demorei, mas consegui, e foi com dessas três formas, assim. Já no segundo texto, que foi a Ordem Natural das Coisas, já não teve o empréstimo bancário. Foi só o Sesc e a campanha de financiamento coletivo. Já rolou uma evolução aí. Já rolou uma evolução. E esse financiamento coletivo você tem muitos amigos, hein? Eu quero ser amigo dessa galera aí. Mas o grosso tanto na Ordem Natural das Coisas quanto no Para os que Estão em Casa não foi financiamento coletivo. Foi o Sesc. Foi o Sesc e, no caso da primeira, o empréstimo bancário e na segunda foi o Sesc. Vale dizer, desculpa te interromper, que no espetáculo A Ordem Natural das Coisas, o Leonardo Neto ganhou o prêmio de melhor texto no Prêmio Sesgran Rio de Teatro. Isso, e o texto foi indicado para todos os prêmios de teatro. Eu fiquei muito surpreendido, bem surpreendido, porque eu não esperava tanto reconhecimento. Assim, era o meu segundo texto. E ter ganho esse prêmio foi incrível, assim, fiquei muito, muito feliz. Realmente. E o terceiro, o outro espetáculo, Três Maneiras de Tocar no Assunto, foi mais complicado, porque eu não tive nem Sesc, nem empréstimo bancário. Foi só a campanha de financiamento coletivo, porque o tema do espetáculo era um pouco delicado. O espetáculo falava de preconceito, de homofobia, de intolerância, e a gente não conseguiu nenhum tipo de apoio institucional. Então a gente fez só com a campanha de financiamento coletivo. O espetáculo custou muito pouco, porque a equipe de criação se dispôs pela ideia, pelo projeto, a fazer sem receber. Fala pra gente, pra quem não assistiu o espetáculo, o que o espetáculo fala sobre, quais são os esquetes e qual foi o seu gatilho para escrever esse texto? O texto fala de intolerância de uma forma geral e homofobia de uma forma mais específica. Ele é dividido em 3 partes, são 3 solos curtos que juntos formam uma ideia. O primeiro falava sobre bullying escolar, sobre a intolerância dentro do ambiente escolar. O segundo narrava a história da revolta de Stonewall, que era para abordar a relação... É o que eu mais gosto. Para abordar a relação... É o preferido de muita gente. Para abordar a relação com a lei, com a polícia. E o terceiro falava sobre a política de Estado, né? Então era um deputado inspirado na figura do Jean Willis, obviamente, usando palavras dele, inclusive, para falar sobre a relação entre preconceito, intolerância e a política de Estado. E quantos prêmios você levou com esse espetáculo? Olha, Temos tempo, pode... O espetáculo foi indicado para 19 prêmios. Nossa. 19 categorias diferentes, de texto, direção, ator, espetáculo, direção de movimento, trilha sonora, melhor monólogo no Prêmio Senin, enfim. Eu pessoalmente ganhei 5. Uau! Eu ganhei 3 de texto, 1 de ator e 1 prêmio de melhor monólogo, que é uma categoria do Prêmio Senin. Também vale dizer que esse espetáculo, 3 Maneiras de Tocar no Assunto e A Ordem Natural das Coisas, está disponível em livro. Sim, foram publicados pela editora Livros Ilimitados. Você pode encontrar em qualquer loja virtual de livraria, Travessa, todas essas livrarias que tem site. Tudo. Tá vendo? Maravilha. Leonardo, você é um dos fundadores da Mater, que a sigla significa? Movimento de Artistas de Teatro do Rio. Maravilha.
Eu participei de um evento promovido pela Mater, onde se falou muito sobre a Lei Rouanet, que é uma lei que está sendo revista, né, que foi revista já, na verdade, e que muitos têm uma visão equivocada da lei, né, essa história de mamata na lei não é bem assim. Inclusive a lei, vale-se dizer que é uma lei aberta para qualquer um usar, inclusive pessoa física, né, e que a Lei Rouanet você não precisa usar só para fazer teatro ou cinema ou música, você pode usar para tratar de patrimônios imateriais, que são rodas de capoeira, agora até vendedores ambulantes são considerados patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Então, mas assim, a gente sabe que existe sim um mau uso, às vezes, da Lei Rouanet por parte daquelas laranjas podres, né? Sim. O que você acha que deve acontecer para que isso seja mudado, né? A lei tem que melhorar, a fiscalização, sobre esse mecanismo da lei, com você como produtor. Olha, eu acho, eu como produtor não tenho nem muito lugar de fala, porque eu como produtor nunca usei Lei Rouanet. Eu já fiz espetáculos como ator de outras produções que tinham Lei Rouanet, mas eu mesmo nunca fiz uso da lei. Mas o que eu sei é, assim, essa demonização da lei é um absurdo completo, né? As pessoas não entendem, não sabem do que estão falando. A lei é importante, ela deve continuar existindo. Existe um mau uso, que eu acho que vem também um pouco do desconhecimento das pessoas que, imagino eu, estou falando tudo aqui meio de orelhada, os órgãos que devem fiscalizar a prestação de contas e os orçamentos, acho que são pessoas que não entendem muito, porque essas laranjas podres que você citou, a gente sabe desses casos que tem assim, orçamentos com rubricas estranhíssimas, absurdas, com valores completamente absurdos, gente que aluga a sala de ensaio dela mesma para ela mesma e usa outra, enfim, todo tipo de irregularidade, e essas contas são aprovadas. São aprovadas. E isso dá margem a que se fale mal da lei, o que não entendeu? Então, essas pessoas da classe acabam trabalhando contra a classe também. Eu acho que a lei tem que ser revista, porque eu acho que também que tem que ter um certo limite, eu acho. Apesar de não ser dinheiro público, as pessoas pensam muito, usa dinheiro público. As pessoas não usam dinheiro público, as pessoas ficam livres para captar dinheiro de empresas particulares, né? As empresas deixam de pagar o imposto para investir naquele espetáculo, né? Mas deixar de pagar imposto, tanta gente deixa de pagar nesse país, né? Que coitada da empresa que está querendo investir em cultura, né? Então, o problema não é bem não pagar, né? As pessoas falam, porque é dinheiro que poderia... Então não vai cobrar de quem nem auxilia a cultura, nem paga imposto, né? Eu, sinceramente, a minha sugestão que eu dou para a Lei Rouanet é que as empresas que patrocinaram essa produtora têm que ficar um tempo sem patrocinar, para que o dinheiro circule, né? Porque senão ficam aquelas produtoras sempre captando daquelas mesmas empresas e aí a roda só gira entre 5 ou 6 produtoras. E uma outra coisa é que as empresas, isso é o mais importante da lei, é que é a coisa da contrapartida com a empresa, porque acaba que fica a empresa ditando regras de mercado, porque a empresa quer apoiar, ela deveria apoiar indiscriminadamente, ela deveria ceder o dinheiro, isso é o mais importante da lei, o dinheiro da empresa, do imposto da empresa deve ser cedido por um fundo e esse fundo distribui, porque a empresa só vai patrocinar espetáculo que tenha retorno, que tenha atores, né, para suposto retorno, atores conhecidos, grandes produções musicais, porque esses espetáculos teriam uma mídia maior, com a marca da empresa, então ela acaba usando o espetáculo, o trabalho de cultura como forma de propaganda da sua empresa, e essa não é a ideia da lei. Então, o fundamental para mim, a maior mudança seria o dinheiro ir para um fundo e esse fundo distribuir o dinheiro da empresa, não a empresa escolher. Eu quero esse projeto. E seria interessante que chegasse na mão de pessoas que isso faria com que o dinheiro chegasse nas mãos de... Precisam no sentido de que... Exatamente. Precisam levantar um espetáculo e não tem dinheiro, né? Não tem patrocínio, não tem um salário de uma emissora por trás. Exatamente. Muito bem. Você também trabalhou agora com... A gente está falando de famosos, você dirigiu uma peça com 2 estrelas, que é a Ana Beatriz Nogueira e a Aline Moraes. Isso. O espetáculo Relâmpago Cifrado, texto do Gustavo Pinheiro, que para mim é um dos autores mais promissores da nova dramaturgia contemporânea. Também acho. E eu acho que ele é um autor que escreve para o público, né?
E você é um diretor que gosta de falar para o público, né? Sim. E eu queria que você falasse desse espetáculo, como é que foi a receptividade do público. O Relâmpago Cifrado era um projeto da Ana Beatriz, ela adorava o texto, convidou a Aline, que já trabalhou muito com a Aline, tem uma identificação com ela artística, e me convidou para dirigir. Eu dirigi junto com a Clarice Derzier Luz, porque eu estava bem no processo de estreia do Três Maneiras. Então eu falei, eu não posso ficar sozinho, porque eu estou produzindo lá. Então dirigimos eu e a Clarice, que é uma incrível, foi uma parceira de trabalho incrível. Acho que o resultado foi muito bom, assim. Eu sei que o público se emocionava com a peça e saía discutindo, enfim. Foi um processo muito feliz. O que você acha que aí falando como alguém que tem ideia de fazer um projeto, que você, como dramaturgos, começa do zero a ideia. Sim. Quando você pensa assim, o que vai chegar no público? O que o público está a fim de ouvir? O que você pensa em fazer? Pós-pandemia, né? Porque essa pandemia mexeu com todo mundo, né? Essa pandemia foi um assassinato. E agora as pessoas estão querendo o que no teatro? Eu não sei, assim, o que eu acho que a gente, como artista, a gente não pode esquecer da comunicação com o público. A gente fala muito, né, que o público não está mais interessado em teatro, que o teatro não tem mais público. O que eu acho, eu concordo, assim, eu acho que o público mesmo se afastou. Agora, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa parte nessa história, entendeu? Nossa parte como artistas, né? Eu acho que a gente esqueceu um pouco a comunicação com o público. O teatro é basicamente comunicação, aliás, para mim, a forma mais poderosa de comunicação. Sim, sim. Né? Mas quando a gente esquece isso e entra em viagens muito em volta do próprio umbigo, ou questões muito que ficam um processo de intelectualização, a gente esquece um pouco para quem a gente está falando e o que a gente está querendo dizer, né? A primeira coisa que eu penso quando vou fazer uma peça, escrever uma peça, ou quando me chamam para fazer um espetáculo, é falar o que esse espetáculo está querendo dizer e quem vai querer ouvir, quem vai querer ouvir, né? Para que isso está sendo montado? Porque as peças são montadas por milhões de motivos diferentes. Por vaidade, porque eu quero fazer esse personagem. Você jura que você vai produzir um espetáculo porque você quer fazer esse personagem? Quem está interessado em ver você fazendo esse personagem? Exatamente. Só por isso, né? Então, eu acho que a gente também tem uma parte nisso. A gente não pode... eu acho que a gente também esquece um pouco o público de vez em quando, em nome da própria necessidade de expressar uma determinada coisa. Tá feito meia-culpa em nome da classe. Nossa, nem tive essa pretensão. Não, mas é porque ninguém fala sobre isso. Falou, é claro. Ninguém fala. Eu volto e meia tem falo propriedade assim, para falar. Eu estou chamando atenção para isso há um certo tempo. Assim. E você está no seu lugar de fala. Você pode falar porque você é da classe. Eu não posso falar. Mas às vezes eu vou muito a teatro, eu vejo isso. Eu digo, o cara está fazendo para ele. Pô, era para ter feito na sala da casa dele para os amigos. Bom... Para finalizar a nossa entrevista, Leonardo, eu queria que você falasse sobre o texto que você produziu durante a pandemia, que ainda não tem data de estreia, mas... Vamos começar a tentar fazê-lo, né? Porque eu escrevo e já quero logo fazer. Para você que está assistindo em 2023, esse texto já deve estar com 8 prêmios ganhos, mas aqui ele ainda está só uma ideia, um esboço do projeto. Fala desse texto. Eu escrevi durante a pandemia, chama-se Pequeno Circo de Mediocridades. O título é maravilhoso. São 7 histórias. São 7 cenas independentes, mas também que formam uma ideia toda sobre o comportamento da elite, da pretensa elite brasileira, a pretensa elite branca brasileira tradicional. Pequenas mesquinharias e pequenos desvios de caráter. Assim. Acho que ficou bem interessante, é bem variado, é um texto para 4 atores. 7 histórias para 4 atores. Prevejo polêmica. Isso eu consigo fazer. Então que ótimo. Agora. Vou ficar na torcida. Muito obrigado, Leonardo Neto, pela entrevista. Obrigado a você. Obrigado a vocês que assistiram até agora. Sigam o Quero Teatro nas redes sociais. Obrigado à Lei Aldir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto. E em breve a gente se encontra pelos teatros assistindo a peça do Leonardo e tantas outras por aí. Até já!